Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Resenha Literária, sempre com meu amigo Silvio Mariano, pesquisador, documentarista espírita. E na noite de hoje, Silvio vai trazer uma obra da sua estante espírita, mas, extraordinariamente, eu não vou trazer obra nenhuma hoje, né? A gente vai centrar a conversa somente na obra do querido Silvio Mariano, né? Eu estou voltando, né, tornando de uma rebordosa, então, com freio de mão. Então, vamos fazer a prece e trazer o Silvio aqui para conversar conosco. Então, agradecidos a Deus, o nosso Pai de bondade infinita, por mais uma oportunidade de divulgar o livro espírita, iniciamos o nosso programa Resenha Literária, pedindo a Jesus bênçãos e paz para que o nosso programa decorra no clima, como sempre acontece, da mais pura fraternidade. Então, pedindo permissão a Jesus, iniciamos o programa de hoje, já colocando aqui o querido Silvio Mariano conosco. Pronto, meus queridos irmãos, já estou aqui com o Silvio Mariano. Pessoal, como eu falei, eu combinei com o Silvio do programa de hoje ser um pouquinho mais rápido, né? A gente está ainda em recuperação, mas meu amigo Silvio, que saudade. O que é que você traz aí na noite de hoje, Silvio? Boa noite a Bruno, boa noite aos amigos. E o que eu trago com muita alegria é esse livro, do Dr. Paulo César Frutuoso, Medicina e Ectoplasmia. Esse livro foi lançado agora no mês de setembro, na Bienal do Rio de Janeiro. Então, a gente é em cima da notícia. Como Eu fico muito sempre, feliz, né? como sempre. Silvio, antes de falar no livro, fale um pouquinho desse autor, que ele é extraordinário, né? O doutor Paulo César Frutuoso. Olha, Dr. Paulo César Frutuoso, são aquelas programações espirituais que só os céus. O pai dele era um grande médium, vidente lá do Frei Luís. O Frei Luís é uma instituição respeitável do Rio de Janeiro, fundado pelo Dr. Rocha Lima, que era um engenheiro químico. Uma obra fantástica. Então, ele já aqui praticamente já vai fazendo, já vai escrevendo mais de 10 livros. E recentemente eu vi que ele, vamos dizer assim, um dos livros clássicos dele é A Face Oculta da Medicina. Sim, não. Então, esse livro agora foi editado na Alemanha, na França, em vários idiomas. E, segundo ele foi convidado para participar de um seminário na Alemanha sobre esse livro, só com médicos. É uma prova de que o espiritismo, a cada dia que vai surgindo, a gente vê que, para mim, o espiritismo está crescendo, viu? Porque eu que gosto de livro, e como você, e que você deu essa grande oportunidade, por exemplo, eu me lembro que tinha, graças ao seu blog, foi que eu conheci esse pesquisador, Luciana, Carlos Sete, e há poucos meses passados ele falou em catálogo de obras racionais de Kardec. Só que eu não sabia que tinha sido editado. Descobri a editora que lançou esses livros, comprei, não tive nem o prazer de ler, comecei a ler no início, já vendi para uma pessoa que estuda muito, um amigo meu, que mora lá em Gravatá, e ele levou meus livros todos. Eu estou comprando meu estoque novamente de livros, e são quase mais de 10 livros desse catálogo racional, e já tinha sido editado, e eu falando com a distribuidora de livros lá de São Paulo, a pessoa lá da editora, que é uma editora grande e antiga, não sabia de seu Silvio, olha, graças ao senhor que eu estou sabendo, ela tinha um livro, mas não sabia do detalhe do selo, o selozinho verde, dizendo que faz parte do catálogo racional. De uma grandeza, né?
o espiritismo. Silvio, o livro citado, que é a obra-prima do Paulo César Frutuoso, né? Ele autografou para mim, porque eu ia entrevistá-lo, Silvio, mas ele é tão ocupado que na noite da entrevista ele teve um atendimento de urgência, não pôde, né, fazer entrevista comigo, mas ele mandou a obra autografada. Silvio, esse livro, Medicina e Ectoplasmia, o que é que traz esse livro, Silvio? Olha, o livro, eu acho uma obra, um livro fantástico. Ele concentra muito nas obras de André Luiz, analisando que a ectoplasmia já foi estudado assim, primeiro por ectoplasma por Charles Richer, que foi prêmio Nobel, William Crookes, muitos fatos, vamos dizer assim, ele diz assim, a palavra milagre não existe. O que não é isso, o que existe são coisas da própria natureza, no caso do próprio ectoplasma, e Claufort estudou, tem até um livro sobre o tema. Charlie, houve aquelas materializações. E aqui no Brasil nós tivemos Ou o seja, nosso querido Silvio, Peixotinho, né? o professor Crawford é aquele da Universidade de Belfast, né? Que ele Fácil, estudou as alavancas ectoplasmáticas, né? exatamente. Alavanca de Crawford, né? Exatamente, para poder justificar porque que levantava objeto, um peso. É um negócio impressionante. Eu sempre fui muito ligado a essa parte de materialização. Sempre gostei, já assisti só uma vez, mas eu tive um amigo meu, que já está desencarnado, que foi lá de Jesus, lá, o doutor Guilherme Martins, e ele fazia um grupo aqui em Recife, na casa do doutor Caú, reuniões impressionantes. Ele disse que tinha, inclusive, médicos, e a espiritualidade de efeito físico levantava. Veio até brigadeiro do Rio de Janeiro assistir essas reuniões aqui. Foi relatado num livro que eu tenho, de Lauro Neiva, e foi publicado pelo Cruzeiro. Então, cada dia mais a gente vai abrindo horizontes. O Silvio, mais o título da obra, né? Medicina e Ectoplasmia. Medicina e ectoplasmia. É muito caso de ectoplasmia no campo da cura, é? Exatamente, ele mostrando isso, de processo. Por exemplo, como é que você justifica, lá na época lá no Frei Luiz, de substituir uma válvula aorta, utilizando. Rapaz, é um fenômeno. Eu acho, primeiro, eu acho ele uma pessoa de uma grandeza, porque ele, como médico, se expor. Você sabe que o campo da medicina tem grandes médicos, e muitos aceitam até o espiritismo na boca pequena, mas não assim para se expor, lançar um livro, lançar uma palestra, ir para a OAB, dar uma palestra sobre. Rapaz, eu acho fantástico. Então, doutor Paulo Frutuoso, eu, vamos dizer assim, sou muito grato a ele, porque é um assunto que eu gosto, e ele bota de uma maneira tão simples. A parte científica do campo da medicina, ele sabe que ele é cirurgião, oncologista, mas vê os fenômenos, mas ele, na parte lá do Frei Luiz, onde é feitas essas materializações, eu tive no Frei Luiz. Eu queria saber quando foi, em que circunstância e o que é que você achou do Frei Luiz. Olha, Frei Luiz é como se fosse ele chama lá Cidade do Amor. Eu já tinha ficado encantado com o Frei Luiz. Eu trabalhava numa empresa, e essa empresa me promoveu uma ida ao Rio de Janeiro para receber alguns equipamentos ligados à área de saneamento. Então, eu e um rapaz. Esse rapaz, eu não sei nem o que ele era, se era evangélico. Eu digo, rapaz, eu estou precisando ir lá no Frei Luiz, assim. Aí disse, vamos lá. Inicialmente eu tentei ir de táxi, mas para a época, coisa de mais de 20 anos,
vamos supor, quase, o táxi me cobrou quase mais de R$ 100. Isso há 20 anos. Eu achei um absurdo. Aí ele disse assim, aí procurou se inteirar como é que podia chegar. Aí eu fui. Lá no Rio de Janeiro, os ônibus, você não dá o percurso, não, você dá pelo número. O 136. Aí vai. Eu sei que aí foi uma dificuldade muito grande. E com muito esforço a gente começou, saiu cedo e voltamos. A gente ia embarcar para Recife de noite no aeroporto. Eu sei que a gente levou bastante tempo. Mas quando nós chegamos lá, fica na Taquara, depois de Jacarepaguá, aí o rapaz disse, não, para voltar para o Rio, uma beleza. Vocês têm um ônibus aqui especial, um frescão, vocês só vão pagar R$ 5. Quem ia pagar 100, mais de R$ 100. Então, eu conhecia pela primeira vez, fiquei encantado. Posteriormente, eu tive um familiar que estava com problema de câncer. Aí minha irmã me pediu ajuda, ele morava em Petrolina, veio aqui para Recife, estivemos lá em Jesus no Lar, a gente fez o tratamento à noite, de noite, 10 horas da noite, pegamos um voo, viajamos a noite toda para o Rio, chegamos de manhã, que era na quarta-feira. Quando chegamos lá, eu pensava que o atendimento era no mesmo dia, mas não. Ele já fazia uma triagem no sábado. Aí eu expliquei lá para as pessoas do Frei Luiz, que estava indo e tal, e contei meu drama. Aí ele disse, não, você vai falar com o doutor Luiz Gazola, é um médico que na época era presidente do Frei Luiz e era secretário de saúde do Rio de Janeiro. Aí expliquei a ele que meu cunhado estava com problema de câncer, etc. Cadê ele? Já foi dizendo assim, ó, você veja o que é ele vai ser atendido agora. Lá tem várias salas de atendimento. Ele fez um atendimento e disse, olha, o atendimento vai continuar lá em Petrolina. Ele sabia que não podia deixar 15 dias, 20 dias, um mês lá no Rio de Janeiro. E ocorre que, pela gentileza dele, eu vi a grandeza e o quanto é bom nas casas espíritas a gente saber atender bem as pessoas. Porque do mesmo jeito que eu fui atendido, quantas pessoas chegam hoje na casa espírita e botam milhões de dificuldades? Não, o número é 3 ou é 4, já passou, não pode atender. Então, isso esse médico já se encontra na espiritualidade, no meu evangelho, eu sempre oro por ele. Oro por ele, oro por Rocha Lima, oro que foi que fundou, oro por Ivan, que era o médico de Frei Luiz, e o outro médico. Silvio, e o teu parente teve uma sobrevida, teve Teve. efetiva? Olha, teve uma vida, vamos dizer assim, uma sobrevida de mais de 8 meses, que o médico que atendeu deu em média 2 meses. E na época, enquanto ele estava hospitalizado, era uma pessoa muito simples, mas de uma certa condição financeira. Então, quando chegava lá nesse período que ele estava internado, chegava a pessoa com dificuldade, sem poder pagar, ele mandava pagar para resolver a questão da saúde dessa pessoa, pessoas carentes. Então, foi até um estímulo. E ele, hoje, já no mundo espiritual, já esteve lá em Jesus no Lar, esse meu cunhado. Sim. Agora, no dia. Olha, você falou no seu parente que ele teve uma sobrevida de 8 meses, né? A minha mãe, quando foi desenganada, eu fiz uma cirurgia espiritual, pedi, e o Tupiara, também do Rio de Janeiro, né, mandou uma carta, a gente preparou, mamãe fez a cirurgia espiritual e também ela teve uma sobrevida de 8 meses que os médicos só davam 3. Né? Quer dizer, é um trabalho de cura que existe que é maravilhoso, né? É maravilhoso, e o Tupiara é uma grande casa. Eu mesmo, pessoalmente, já fui beneficiado do Tupiara. Minha esposa,
que não é nem muito ligado ao espiritismo, foi beneficiado. Inclusive, quem veio fazer o tratamento dela, que praticamente isso são uns 15 anos, ela está na iminência de ficar em cadeira de roda. Ela, apesar de toda a dificuldade, ela viu um espírito francês que disse que vinha fazer o tratamento dela e foi prêmio Nobel, Alex Carrel. Alex Carrel. Então, e você sabe que esse trabalho do Tupiara foi feito por recomendação do doutor Bezerra, através de Dona Ivone do Amaral Pereira. Olha lá, Sabia disso? não sabia que Pronto. Dona Ivone tinha participado disso, não sabia, né? Você sabia que o Centro Espírita Tupiara é o centro que mais, porque lá a influência de muita gente do Brasil e de fora é muito grande. É o local que mais compra evangelho segundo o Espiritismo, Ei, sabia? tá vendo? Tá Dito vendo? por Divaldo Pereira Franco. O pessoal tem preconceito com Tupiara porque tem um nome indígena, né? Que foi Tomé, Tomé. sabia? É, Isso eu tinha ouvido falar já. Tomé. Né? Silvio, e me conta uma coisa sua. Você já fez alguma Então, cirurgia espiritual, alguma intervenção? no Tupiara e no Frei Luiz. Eu sou pidão. Eu não sou. Eu prefiro, se eu pudesse só fazer espiritual, né? Mas já fui muito beneficiado, eu tenho com muito respeito mesmo, Antônio. Silvio, e eu queria contar aqui, né, sem entrar em detalhes já, o Silvio teve uma informação, a gente não vai entrar no detalhe como foi, mas que o trabalho de cura lá do Jesus no Lar, trabalho espiritual, um dos espíritos presentes lá é o espírito Sheila, né? Ele a equipe grande, doutor Bezerra, participa. Eu acredito que lá teve uma informação, mas precisa de muito cuidado. Teve presença de espíritos médicos, do Tupiara e do Frei Luís lá em Jesus no Lar. Mas isso aí a gente tem que ter prudência, porque né, não tem através de evidência. Então, e doutor Frutuoso, eu quando estive lá, tem uma área que faz umas reuniões de materialização a cada 15 dias. Dentro, assim, um prédio bonito. São construções. Dia de quarta-feira dá 4.000 pessoas, rapaz. Eu vi um ambiente que eu não consegui ver. Eu conversei com os médios, tudo isso. Rapaz, é uma sala espetacular. E doutor Paulo Frutuoso, onde tem a materialização, ele faz esse trabalho há mais de 40 anos, com o médico doutor Frederico von Stein, que é um médico alemão. Ocorre que ele como médico, quando chegava lá na hora, ele começava, vamos dizer assim, a ficar pensando, como é que ele faz isso? Aí o doutor Frederico disse, olha, Paulo, é o seguinte, se você continuar com essa linha de pensamento, vamos parar do atendimento, porque essa vibração de você, de curiosidade, está prejudicando o trabalho. Depois desse dia, ele disse que só entra pensando na natureza, porque tem uma mata bonita, das abelhas, da borboleta, e deixou a parte vamos dizer assim, ou de pesquisa, ou de querer saber, de investigar, de lado. Amicíssimo. Ele disse que viu o doutor Frederico, falando um caso, uma senhora lá de um caso gravíssimo de câncer, e ele falando em alemão, ele materializado falando em alemão com outro médico que ele não estava vendo. O médico estava admirado com uma paciente, e ela estava com um problema de câncer sério, mas muito resignada, um exemplo. E o Frei Luís, quando foi construído, eles viviam lá no Rio de Janeiro, e criou e lá meio precária. Aí eles foram transferidos por causa de pressão, que na época criou-se uma dessas igrejas evangélicas que começou pressionando
a rua ficava numa rua sem saída. Aí eles foram orientados espiritualmente. Doutor Rocha Lima comprou esse terreno na época, há 40 anos, que não era tão valorizado. Conseguiu um empréstimo, comprou, eu não sei quantos hectares, uma coisa fantástica. Eu só me lembro de Rocha Lima e me lembro muito de Alfredo Azevedo, um homem avançado, 50 anos e arrojado, porque eu me considero muito frouxo ainda. Não, agora esses homens vêm preparados já e são bandeirantes desses trabalhos. Bom, pessoal, eu queria indicar, Silvio, essa obra aqui, já que você falou, Medicina e Espiritismo, Associação Médica Espírita do Brasil, né? É uma obra maravilhosa, tem muita coisa. Estava por aqui na mesa, por acaso, né? Medicina e Espiritismo. Por acaso não existe. Ô, Silvio Mariano, me diga uma coisa. Esse programa de hoje e o de semana que vem vai ser da vossa residência, né? Tranquilo. Tá ajeitando as coisas lá na academia, né? Ajustando-se a técnica para poder. O mais importante é o nosso encontro, que é o mais importante. Ok. Silvio, tu faz a prece final. Ele abençoe a todos nós, abençoe o Dr. Paulo César Frutuoso, em especial, em face desse trabalho ligado à medicina. E aquele templo de amor que é ao lado do Frei Luiz, que cada dia mais cresce e cada dia mais a espiritualidade se demonstra que os tempos são chegados e que os céus abençoe nesse momento de tanta incompreensão e de tanta tragédia que é essa guerra entre israelenses e palestinos, e que os céus derramem suas bênçãos, que eu tenho certeza que as equipes espirituais estão trabalhando sem parar, tentando amenizar esse sofrimento, porque esse sofrimento de lá repercute no mundo todo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Oh, esse programa eu dedico a ti, minha mãe Eva, no plano espiritual. Então, paz e bem. Silvio, até semana que vem. Abraço. Até semana.